boa noite para você, um feliz sábado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa alcançar o seu coração nesse momento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer a Deus pelo convite. É um prazer poder participar aqui da Sexta Jovem. E todas as vezes que eu venho aqui na igreja do Macapá, o Nica sabe disso, é sempre uma alegria, porque é uma igreja que eu tenho um carinho muito especial, sou sempre muito bem recebido aqui. Então, para mim, é motivo de muita felicidade poder estar aqui com vocês, adorando a Deus e também abrindo a sua palavra. Quero aproveitar também para poder mandar um abraço para algumas pessoas que eu compartilhei essa transmissão. Sei que esse vídeo está passando aí no Facebook, através do grupo da Igreja do Macapá, então quero mandar um abraço para o pessoal do Ministério Raízes, que é a banda que eu faço parte, o pessoal lá de Santa Margarida. Quero mandar também um abraço para o meu amigo Felipe, lá da Igreja da Pedra, ele, a Amanda, os seus filhos, que também estão assistindo essa transmissão. E também quero mandar um abraço, um beijo para minha namorada. Não posso deixar de mandar esse abraço para ela. Ela está assistindo de muito longe, ela mora lá em Fortaleza, Ceará, e ela está assistindo esse culto também. Tá bom, gente? Bom, nessa noite, queridos, o Senhor nos trouxe para que nós abríssemos a sua palavra, para que nós ministrássemos uma mensagem. E como estamos numa Sexta Jovem, então o sermão hoje é especificamente para jovens. Mas sabe de uma coisa, independente da sua idade, independente se você já tem cabelo branco, se você já passou dos 50, você é jovem. Porque a juventude não é só idade, dígitos, a juventude é um estado do espírito. Então, se você se sente jovem, então saiba que você é jovem. Então esse sermão é para você também. Amém? Bom, quero convidar vocês então para abrirem as suas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14. A gente vai ler apenas dois versos, o verso 51 e o verso 52. Marcos capítulo 14, o verso 51 e o verso 52. Você que está nos assistindo agora, abra aí a sua Bíblia, acessa ela no aplicativo do seu celular e abre uma página do navegador. Não deixe de acompanhar a leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 14, versos 51 e 52. Diz assim na tradução da minha Bíblia. No epígrafe vem dizendo: Jesus seguido por um jovem. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram sobre ele a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Amém, queridos? Quero te convidar agora para a gente ter mais uma palavra de oração. Pedir para o Espírito Santo de Deus, nesse momento, iluminar nossa mente, para a gente entender qual é o recado do céu para a nossa vida hoje. Amém? Então, você que está assistindo aí, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o seu nome. Estamos aqui, ó Pai, na sua casa, no dia de sábado, para te adorar, para prestar um culto racional ao Senhor. Mas também estamos aqui para ouvir a sua voz. E quando a Bíblia é aberta, nós cremos que é o Senhor quem vai falar conosco. Ainda que tenha alguém aqui na frente, um ser humano, uma pessoa, um pecador, mas essa pessoa que está aqui pregando foi escolhida pelo Senhor para transmitir um recado do céu para todas as pessoas que estão assistindo ou que estão aqui na igreja vendo essa mensagem. Que nessa noite nós possamos ter um encontro real com o Senhor. Que a sua palavra venha entrar em nossos corações como uma espada. E que ela venha dilacerar e cortar, ó Pai, talvez as trevas espirituais que estejam sobre a nossa vida. Que ela venha, ó Pai, tirar do nosso coração o egoísmo e qualquer tipo de sentimento, ó Pai, que nos impeça de nos aproximarmos do Senhor, de nos achegarmos ao trono da graça, de sairmos daqui transformados pelo Teu poder. Entregamos as nossas vidas em Suas mãos e é isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Marcos capítulo 14 conta pra gente os últimos dias da história de Jesus na terra. Em Marcos capítulo 14, Jesus é ungido em Betânia por Maria, depois de ter ressuscitado seu irmão Lázaro. Em Marcos capítulo 14, Judas faz um pacto para trair Jesus junto com os fariseus. Em Marcos capítulo 14, Pedro é avisado por Jesus que ele iria negá-lo 3 vezes. Em Marcos 14, Jesus pega 3 dos seus discípulos, Pedro,
André e João, ou Pedro, André e Tiago, e leva eles para o jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, para que eles pudessem orar junto com Jesus, porque naquele dia Jesus iria se esvaziar da sua natureza divina, naquele dia ele iria assumir na sua plenitude, na sua totalidade, a forma humana, para poder encarar o Calvário. E em Marcos capítulo 14, como nós lemos aqui, conta a história desse jovem. E você pode pensar, essa história ela é aleatória. O que esse jovem está fazendo aqui em Marcos capítulo 14? Porque, como eu falei, Marcos capítulo 14 conta os últimos dias de Jesus na terra. O foco aqui é o que Jesus iria fazer pela humanidade, o seu sacrifício, sua morte, a sua entrega. Por que a história desse jovem está aqui? O que levou o evangelista Marcos a colocar a história desse jovem em Marcos 14? Afinal, Marcos é um dos evangelhos, é o primeiro evangelho a ser escrito, e Marcos ele escreveu esse evangelho 10 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Marcos não foi um dos 12. Marcos não fazia parte nem dos 500 discípulos que Jesus formou durante 3 anos e meio de ministério. Mas Marcos foi inspirado por Deus para escrever esse livro. E por que Deus inspirou Marcos a escrever essa história? Bom, existem alguns teólogos que dizem que esse jovem aqui de Marcos 14 seria o próprio evangelista Marcos. Mas são poucos os teólogos que defendem essa ideia. Não há nenhuma comprovação histórica de que esse jovem aqui seria Marcos, evangelista Marcos. Já outros teólogos dizem que esse jovem aqui provavelmente era alguma pessoa que fazia parte da grande multidão que seguia Jesus. Ele já tinha visto Jesus, já tinha ouvido Jesus falar, já tinha visto seus milagres, e ele aparece aqui na história, como eu falei, de forma aleatória. Fato é de que, independente de quem era esse jovem, se ele era Marcos, o evangelista, se ele era um jovem comum, se ele era um judeu piedoso, se ele era um empresário, se ele era um médico, um universitário, se ele era um jovem rico, um jovem pobre, a Bíblia conta a história desse personagem. E aí eu quero aqui rapidamente ilustrar com você a história desse jovem e como é que ele aparece nessa narrativa. Pensa comigo, já era tarde da noite. Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, orando, junto com os discípulos. Judas estava lá no Sinédrio com os 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Eles reuniram alguns soldados e foram caminhando pelas ruas de Jerusalém até o jardim do Getsêmani. Provavelmente já era meia-noite, já era bem tarde da noite, todo mundo estava dormindo. Mas este jovem já estava deitado na sua cama, já coberto, ouviu talvez o barulho daquela turma, daquelas pessoas caminhando pelas ruas de Jerusalém. Talvez esse jovem morava na rua que dava acesso ao Monte das Oliveiras. E ele ali viu e ouviu aquelas pessoas andando, talvez o barulho dos tropelos do cavalo, viu ali espadas e escudos batendo, viu ali pessoas conversando, e com certeza, movido por uma curiosidade, ele resolve levantar da cama, abrir a sua janela do seu quarto no 2º andar, quem sabe, e aí então ele olha para a rua e vê um monte de gente ali agrupada, indo em direção ao jardim do Getsêmani. E aí então ele resolve se enrolar no lençol, afinal ele não queria perder o que ia acontecer. Ele era um jovem curioso, ele era um jovem dinâmico, então ele não queria perder tempo. Ele se enrolou no lençol, colocou uma camisa, uma bermuda, um short e resolveu ir em direção ao jardim do Getsêmani para ver o que iria acontecer naquele momento. Quando ele chega lá no jardim, ele fica da entrada. Ele fica da entrada só observando. E lá no centro do jardim, quem sabe debaixo de alguma árvore, ele vê Jesus com os discípulos de um lado, e ele vê os fariseus, alguns soldados romanos e Judas do outro. E ali os fariseus dão a ordem, prendam Jesus. E ali os discípulos tentam proteger Jesus e impedir que os soldados peguem Jesus. Naquele momento, aquele jovem viu Pedro sacar a sua espada ou a sua peixeira, porque Pedro era um pescador, então provavelmente ele usava uma peixeira, não uma espada de um soldado. E Pedro saca a sua peixeira e corta a orelha de um soldado, Malco. E aquele jovem vê Jesus pegar a orelha daquele soldado e reconstituir a orelha daquele soldado. Aquele jovem, ele vê Judas chegar perto de Jesus, dar um beijo no seu rosto, botar a cabeça no seu peito e se apresentar como o traidor. Mas chegou um momento daquela confusão
que alguém vira para trás e olha para a entrada do jardim e vê um jovem lá, na porta, observando aquela cena. E essa pessoa olha para aquele jovem e pensa: opa, aquele ali parece ser um seguidor de Jesus. Ele tem cara de discípulo. De longe, à noite, escuro, aquele jovem envolto no lençol, aquele lençol parecia uma roupa, uma túnica talar, né? As vestes típicas que os homens usavam, as vestes que Jesus e os discípulos usavam. Então, de longe, aquele soldado observa, ou um dos fariseus observa aquele jovem e pensa: é um seguidor dele, é um discípulo, deve ser um daqueles que fazem parte da seita de Jesus, do grupo de Jesus, da milícia de Jesus. E então a história vai dizer que esse homem se aproxima, essa pessoa, esse soldado, esse fariseu, enfim, a pessoa que vai até ele, e aí toca no lençol, e ali diz: você é seguidor dele. Ele diz que não era seguidor, e ele diz que ele era um discípulo, que ele parecia com um dos discípulos, que ele era um seguidor de Jesus. Então o jovem larga o lençol, e assim como José, quando fugiu da mulher de Potifar, ele larga o lençol e sai beijando. Essa é só uma ilustração, queridos, porque a Bíblia não diz ou não dá detalhes de como aconteceu isso. É apenas uma conjectura. Mas fato é de que a história desse jovem e a postura desse jovem naquele momento nos ensinam algumas lições. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, de 3, é a seguinte: aquele jovem, como eu falei, era um jovem curioso. Era um jovem curioso. E movido pela curiosidade, ele resolveu ir ver o que ia acontecer no jardim de Getsêmani. Por isso ele levantou, por isso ele se encontrou no lençol, por isso ele saiu de casa, movido pela curiosidade. E a primeira lição que a gente aprende sobre a história desse jovem é que existem certas curiosidades que são perigosas. Aquele jovem, movido por uma curiosidade para ver o que aconteceu no jardim, saiu. E olha o que aconteceu: quase foi pego, quase foi preso. Quem sabe ele poderia ser acusado de ser um discípulo de Jesus, ser levado preso, ser interrogado, julgado, torturado e crucificado por Cristo. Aquele jovem era aquela típica pessoa que tem um ditado popular que diz: estava no lugar errado, na hora errada. Mas por quê? Por causa da curiosidade. A curiosidade quase custou a vida daquele jovem. E como eu falei, existem certas curiosidades que podem nos colocar em situações perigosas. Quer ver um exemplo? Você, meu querido jovem, que é jovem como eu também sou jovem, com essa barba aqui eu sou jovem. Provavelmente alguém já deve ter chegado para você e falado assim: pô, cara, vamos experimentar aquela bebida, vamos tomar um copo de cerveja, vamos naquela balada, lá naquele lugar, vamos experimentar aquela droga, sabe, aquele pozinho que deixa a pessoa nas nuvens. Talvez esse convite tenha chegado até você e aí bateu aquela curiosidade que é comum em qualquer jovem, principalmente nos jovens. Os jovens são muito, as crianças, os adolescentes, os jovens, geralmente são muito curiosos. E talvez bateu essa curiosidade em você de experimentar. E quem sabe, eu estou falando agora para algum jovem que alguém fez esse convite para você, bateu essa curiosidade e você foi lá e tomou um copo de cerveja, experimentou algum tipo de droga e hoje você é um viciado, é um alcoólatra. Quem sabe eu falo para algum jovem, para alguém que, movido por uma curiosidade, por exemplo, a curiosidade de entrar em um relacionamento que você sabia que não ia dar certo, um namoro, uma amizade, que você sabia que aquela pessoa era uma má influência para você, que aquela pessoa ia te levar por caminhos perigosos, mas você preferiu arriscar, porque você queria saber como é que seria, você queria experimentar, você só ia ter certeza se aquele relacionamento ia ser bom para você, ser saudável para você, se você estivesse se relacionando com a pessoa, tivesse aquela experiência com ela. E aí essa pessoa te levou para alguns lugares, te influenciou em algumas decisões, te fez cometer alguns atos que já te colocaram em situações bem arriscadas, ou que quase custaram a sua vida. Talvez eu falo para algum jovem, movido pela curiosidade de saber como é, quem sabe um jovem cristão, de saber como é manter relação sexual fora do casamento. E aí você acabou fazendo sexo com a sua namorada, ela engravidou, vocês só tinham 2, 3 meses de namoro, e aí agora você não tem certeza se ama ela.
Ou talvez ela não quer ficar com você porque ela não te ama. Só que agora vocês vão ter um filho, ou o filho já nasceu. E como você é um jovem cristão, e talvez ela também era uma jovem cristã, pela pressão, muitas vezes, da igreja e da família, vocês tiveram que se casar. E se casaram, e agora esse casamento não é feliz. Porque vocês não se amavam. Porque vocês experimentaram a curiosidade do sexo pré-marital. Enfim, existem curiosidades e curiosidades. Existem curiosidades como a desse jovem que podem custar a sua vida, ou que podem colocar você em situações extremamente perigosas e problemáticas. Agora, há curiosidades que são saudáveis. Uma curiosidade de ler um livro que alguém te recomendou, uma curiosidade de aprender um novo idioma, uma curiosidade de fazer um ano bíblico, de ler a Bíblia todos os dias, uma curiosidade de fazer, quem sabe, um curso de teologia, uma curiosidade de assumir um departamento na igreja e se dedicar à obra de Deus, uma curiosidade de poder dar um estudo bíblico e saber como é ensinar uma pessoa sobre a Bíblia e ganhá-la para o reino de Deus. A curiosidade de viajar para outro país para servir como missionário. Ou a curiosidade de conhecer a Deus e a Jesus Cristo como seu Salvador. Há curiosidades que são saudáveis. Há curiosidades que são construtivas. Há curiosidades que vêm de Deus. Mas cuidado, porque há curiosidades que podem te matar. A segunda lição que a história desse jovem nos ensina é que as aparências enganam. As aparências enganam. De longe, aquele soldado, aquele fariseu, viu aquele jovem e pensou: é um seguidor de Jesus. Pelo menos ele se parece com um dos discípulos. Ele está vestido como um dos discípulos, ele tem o biotipo de um discípulo, o estereótipo de um discípulo, a altura de um discípulo. Ele parece ser um discípulo. Mas quando aquele soldado chegou perto daquele jovem, o que aconteceu? Ele meteu a mão no lençol e o jovem saiu correndo. E aquele jovem deixou claro, com aquela atitude, que ele não era um discípulo, ele não era um cristão, ele não era um seguidor de Cristo. As aparências enganam. Quem sabe aquele jovem já vivia de aparência há muito tempo. Há muito tempo que ele escondia a sua real identidade. Há muito tempo que ele usava uma máscara ou havia criado um personagem para conduzir a sua vida. Há muito tempo, quem sabe, aquele jovem, ele vivia ali, ele todos os dias saía de casa para estudar, para trabalhar, ou até mesmo no meio da sua família, e ele tentava vender uma imagem de uma pessoa que ele não era. Quem sabe aquele jovem, como eu falei, estava no meio da multidão que conhecia a Cristo. E aquele jovem... Só um minuto para eu trocar de microfone. Só. Quem sabe aquele jovem, seguindo a Jesus no meio da multidão e ouvindo os ensinamentos de Jesus e ouvindo Jesus ali pregar e fazer milagres e falar do reino de Deus e contar parábolas, quem sabe aquele jovem, ele até acreditava que aquele Jesus poderia ser o Filho de Deus, o Salvador. Quem sabe aquele jovem no seu coração ele até desejava, quem sabe, se tornar um dos 12 ou um dos discípulos de Jesus. Mas aquele jovem, ele não conseguia abrir o coração ou abrir a mente para experimentar o que Paulo fala em Romanos 12:1. A renovação ou a transformação da consciência. A transformação e a renovação do coração. Aquele jovem, ele representa muitos cristãos, muitos jovens cristãos que vivem uma vida dupla, que vivem uma dupla identidade, que são um em casa, outro na igreja, outro no trabalho, outro na faculdade, vivem criando personagens para tentar esconder quem realmente são. Por onde passa, ninguém sabe se é um cristão ou se é uma pessoa comum. Às vezes, até mesmo dentro da igreja, ninguém o reconhece como um servo de Deus, porque ele aparenta ser o que não é. Quem sabe nesse momento eu falo para você, querido irmão, querido amigo, querido jovem, que tem vivido de aparências, que tem ostentado uma imagem que não corresponde em nada ao que você carrega no seu coração. Quem sabe você criou um personagem para agradar as pessoas. Nós seres humanos temos disso. Para agradar alguém, para conquistar alguém, para ter a atenção dos outros, para nos tornarmos populares, a gente mata quem somos e ressuscitamos um personagem que não tem nada a ver com quem a gente é. E aí a gente acaba vivendo nas aparências. Aquele jovem de longe parecia, mas de perto não era.
Cuidado, porque aqueles que vivem de aparência correm o risco de, quando de fato assumirem a sua verdadeira identidade, não serem reconhecidos por ela, porque todo mundo já está acostumado a ver aquele personagem que você criou. Dado que, como cristão, se você não vive o cristianismo na prática, e tem vivido uma vida dupla, tem flertado com o pecado, tem andado por lugares, por caminhos que não deveria, tem se relacionado com pessoas que têm te influenciado para o mal, e você construiu uma imagem que não condiz em nada com o que Cristo é. Cuidado, porque as pessoas podem acabar achando que você é isso aí. E ainda que você mude, elas não conseguem ver. Aquele jovem aparentava ser o que não era. E por fim, queridos, a última lição que essa história nos ensina, e não menos importante, deixa eu só abrir aqui, a última lição que essa história nos ensina é que quando o lençol cai, a verdadeira face é revelada. Quando o lençol foi retirado dele, quando aquela pessoa puxou o lençol, quem ele realmente era foi revelado. E quem aquele jovem era? Um jovem medroso, covarde. Não era um cristão, não era um seguidor de Jesus. Quando o lençol cai, cai também a máscara, cai também o personagem. Quando o lençol cai, o seu caráter ele é revelado. E naquele momento, não foi só aquela pessoa que tirou o lençol que viu quem aquele jovem era, mas todo mundo que estava ali no jardim viu quem aquele jovem era. Quando o lençol cai, todo mundo vê quem você é. Quando você está em casa, no seu quarto, com a porta fechada, em frente ao seu computador, ali fica revelado quem você é. Quando você toma uma decisão que não deveria tomar, ali fica revelado quem você é. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus, ali fica revelado quem você é. Quando você não dedica tempo à oração, ao estudo da Bíblia, quando você rejeita o chamado de Deus para a sua vida, o chamado à graça, à salvação, à preparação para o céu, ali fica revelado quem você é. Não dá para usar um lençol por muito tempo, porque uma hora o lençol cai. Uma hora o lençol cai. E quando o lençol cai, a verdadeira religião do cristão é revelada. E infelizmente muitas pessoas estão atrás do lençol, estão enroladas no lençol, envoltas no lençol, tentando se proteger ou tentando disfarçar as suas reais intenções. Infelizmente tem muitos cristãos que vivem a religião do lençol. Na religião do lençol, a pessoa vai à igreja no sábado pela manhã ou no domingo à noite, mas quando é no outro fim de semana, ela está em alguma balada ou está bebendo. Na religião do lençol, a pessoa não quer se comprometer com as coisas de Deus. Não ora, não estuda a Bíblia e muito menos se envolve na obra de Deus. Mas ela prefere passar horas assistindo uma série, horas vendo um filme, horas vendo uma partida de futebol, horas conversando com seus amigos, assuntos fúteis. Na religião do lençol, quando a pessoa é chamada para trabalhar no departamento da igreja, ela não aceita. E ela diz que ela é tímida, que ela tem vergonha, que ela não tem dons, que ela não sabe isso, que ela não sabe aquilo. Mas tudo isso é desculpa. A grande verdade é que essa pessoa não passou pela graça do novo nascimento. E por isso ela não quer se envolver com as coisas do reino. Na religião do lençol, as pessoas vivem de aparência. As pessoas são levadas pelo seu coração, pelo seu instinto, por curiosidades humanas que podem colocá-las em perigo. Na religião do lençol, as pessoas vivem de aparência. Mas a Bíblia fala de uma religião verdadeira, que é a religião de Cristo. A pessoa que nasceu de novo, que aceitou Jesus como seu Salvador, ela se torna agora um missionário, uma missionária do reino de Deus. Na religião de Cristo, a pessoa dá testemunho do amor de Deus e dos milagres que Deus fez na sua vida. Na religião de Cristo, a pessoa não foge diante da perseguição ou da provação, mas ela permanece firme, fiel e perseverante, crendo que ainda que passe pela morte, há uma ressurreição, dando promessa de vida para essa pessoa. Na religião de Cristo, na religião verdadeira, o cristão, ele sabe que neste mundo vai ter aflição, mas ele tem bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E se ele estiver em Cristo, ele será vitorioso também. Na religião verdadeira, o cristão,
ele se prepara para a volta de Jesus, ele prega a volta de Jesus, e ele é fiel a Deus em todos os seus princípios. Pergunto, você querido amigo, querido jovem que está nos assistindo agora, qual é a religião que você tem vivido? A religião do lençol ou a religião de Cristo? Saiba que a religião do lençol não tem poder para te salvar, mas Cristo Jesus tem. A religião do lençol não vai te levar para o céu, mas Cristo, quando vier nas nuvens do céu, virá para te buscar e te levar para o reino de glória. Amém? A religião do lençol não vai secar suas lágrimas quando você chorar. A religião do lençol não tem poder para perdoar seus pecados. A religião do lençol, ela não pode te ajudar a resistir às tentações e ao pecado. A religião do lençol, ela não pode te salvar. Mas Cristo Jesus pode. Cristo Jesus perdoa pecados. Cristo Jesus transforma o coração humano. Cristo Jesus te faz parar de viver de aparências, para que você viva de essência, a essência do Evangelho dele. Que nessa noite, nós que estamos aqui e você que está nos assistindo agora, tenha em mente de que a religião do lençol, ela é incapaz de transformar você num filho e numa filha de Deus, mas Cristo Jesus, através da sua religião verdadeira, é capaz de nos reconciliar a Deus como seus filhos e nos tornar a cada dia a imagem e semelhança de Deus. Amém. Que não venhamos repetir os erros desse jovem, não venhamos ser levados por curiosidades, por tentações e por qualquer tipo de intenção humana. Que não venhamos viver de aparência, mas procurar a cada dia imitarmos os passos de Cristo e adotarmos a identidade de Deus em nosso caráter. Que possamos jamais, em hipótese alguma, viver uma religião em que a gente se esconde atrás de uma igreja, atrás de uma Bíblia, atrás de uma oração, atrás da experiência religiosa da nossa família, mas que possamos viver uma religião em que, através do nosso relacionamento com Cristo, a cada dia, a gente aprende a ser aquilo que Deus quer que sejamos, seus filhos, seus servos, os arautos de Deus que anunciarão as verdades para o tempo que nós vivemos. Querido jovem, Deus nessa noite me convida e te convida, se é o nosso caso, a abandonarmos o lençol, antes que alguém venha e tire o lençol. Porque se alguém tirar o lençol sem ser você, pode ter certeza, você vai passar vergonha. Quando aquela pessoa tirou o lençol do jovem, ele passou vergonha. Ele passou vergonha. E se você não sair, se você não soltar, se você não tirar esse lençol agora, alguém vai tirar. Alguém vai tirar. Cuidado, esse alguém pode ser o inimigo. O inimigo é especialista em tirar o lençol que uma pessoa está envolta, só para fazer ela passar vergonha diante do mundo. Cuidado, porque quando o seu lençol for tirado, todo mundo vai saber quem você é. Isso pode. Jesus está à sua espera para te transformar, para te perdoar e para te purificar. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes. E possamos refletir nessa mensagem. Amém. Amém. Sabe, aquele jovem, talvez naquele dia, ele tinha uma grande oportunidade. A oportunidade de conhecer Jesus, a oportunidade de seguir a Jesus, a oportunidade de se tornar um cristão. Mas naquele dia, aquele jovem preferiu fugir. Mas sabe, nessa noite eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo agora esse culto está tendo a mesma oportunidade que aquele jovem. E a pergunta que eu faço é: você vai deixar o lençol cair e vai fugir? Ou você vai deixar o lençol cair? Você vai tirar o lençol, mas vai correr em direção a Cristo. Vai permitir que Cristo entre no seu coração e transforme a sua vida. Faça você, a partir de agora, não mais viver a religião do lençol, em que você se esconde, em que você vive de personagem, mas agora viver como um filho e uma filha de Deus, testemunhando desse Deus, mostrando para o mundo inteiro que em você
córrego delineado dos céus. Amém. Hoje Deus está me dando e está te dando a oportunidade de não fugirmos como aquele jovem quando o lençol cair, mas de permitirmos que o lençol caia para que corramos para Cristo. Quando o lençol cai, porque eu quero Cristo, Cristo vem em meu favor. E Ele pega esse lençol e joga fora. E nunca mais você vai se esconder atrás do lençol, porque agora você estará debaixo das asas daquele que te pode. Glória a Deus. Que nessa noite você possa, neste momento, aí na sua casa, no seu quarto, no sofá, onde você estiver, com o celular na mão ou com a tela do computador aberta, e você possa permitir que Cristo transforme você, lave você, purifique você e coloque em você vestes novas. Jogue esse lençol fora e faça você, a partir de hoje, viver a religião de Cristo. Amém. Viver o cristianismo de fato. Amém? Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado por esse culto, por essa noite, por essa palavra, Senhor Deus. Essa história, Pai, não está aqui em Marcos 14 à toa. Tenho certeza que o Senhor tem várias lições para nos ensinar, mas nessa noite essas 3 lições foram aqui, o Seu Espírito Santo nos inspirou para que apresentássemos aqui. É fato de que somos curiosos, queremos saber tudo, queremos conhecer outros lugares, aprender um idioma, quem sabe, queremos conhecer pessoas e aprender com elas, enfim, Pai, a curiosidade faz parte do ser humano. Mas, por favor, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para discernirmos entre essas curiosidades, para que não possamos ser levados pelo nosso coração, pelo nosso instinto humano e tomarmos decisões, fazermos coisas que não agradam ao Senhor. Que o Senhor também, Pai, nos faça olhar para dentro de nós, refletirmos sobre a nossa vida e vermos: estamos sendo cristãos de fato, somos seus filhos, nos parecemos com o nosso Pai, estamos vivendo a nossa fé de maneira prática e real, ou estamos apenas nos enganando e enganando os outros, vivendo de aparência. Se nesse momento algum jovem que está me assistindo agora e que tem vivido uma vida de aparência, que tem se escondido atrás, talvez, da religiosidade da sua família, só é cristão porque seus pais vão à igreja, só lê a Bíblia porque seus pais fazem culto no pôr do sol, mas ele mesmo não tem nenhum tipo de relacionamento com o Senhor. Se é uma pessoa que está na sua casa, mas quando está fora dela, vive como se o Senhor não fosse o seu pai. Por favor, Pai, que essa pessoa possa neste momento ter um encontro contigo e entender, ó Pai, que cristianismo não é viver de aparência, cristianismo é viver de essência, é viver da prática, é assumir a identidade de Cristo no nosso caráter. Por favor, Pai, se neste momento eu falo para algum jovem que está vivendo a religião do lençol, uma religião de mornidão, de falta de compromisso, uma religião de vida dupla, uma religião em que a pessoa tem pecados acariciados, em que só ela e Deus sabe, porque ela consegue maquiar muito bem esses pecados das pessoas. Uma religião em que essa pessoa está escondida atrás de um lençol que essa pessoa acredita que a protege, que a pode salvar, que a pode transformar, que é confortável. Por favor, Pai, toque em seu coração para que essa pessoa tire esse lençol, para que essa pessoa mude de vida, tome uma atitude. Não faça como o jovem da história e fuja do Senhor, fuja de um compromisso com o Senhor, mas que possa correr para os seus braços de amor e receber o seu perdão, a sua misericórdia e a sua graça. Leva-nos em paz para os nossos hogares, no teu restante de sábado abençoado. E tenha, Pai, misericórdia das nossas vidas, perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.